Bom, lembrando sempre que as etapas para a resolução de problemas de difusão em regime não estacionário são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, resolver a função erro de Gauss e aplicação dos cálculos de fórmula direta. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Lembrando que essa figura é totalmente ilustrativa, só para demonstrar para vocês o sentido da difusão, que nós vamos considerar aqui da esquerda para a direita, tá? Mas vamos ler o enunciado então. O enunciado, sim, é o que o livro traz. Aqui diz que um aço com base de ferro-carbono, 0,02% em peso de carbono, então ele já está dando aqui a concentração inicial do aço, ele já possui isso sem eu aplicar difusão nenhuma, deve ser cementado a 1200 graus Celsius. Então, como eu disse, ele tem uma concentração inicial de 0,02% de carbono. Vai ser cementado a uma temperatura aqui, de aquecimento de 1200 graus Celsius em 4 horas. Lembrando que esse tempo aqui ele não se encontra no sistema internacional e nem a temperatura. Então, para passar a temperatura do sistema internacional, basta adicionar 273,15, que é para converter para Kelvin. E o tempo, que é 4 horas, você multiplica por 3.600, você tem ele em segundos, que é o sistema internacional, 14.400 segundos. Tá? Então aqui temos o tempo de 14.400 segundos, que são essas 4 horas aí. Com o ponto de 0,6 milímetros abaixo da superfície. Então ele já está fornecendo a espessura. Ele quer adicionar alguma concentração de carbono nesse tempo aqui a essa temperatura, com uma espessura aqui de 0,06 milímetros, atingindo 0,45% em peso de carbono. Então essa é a concentração que ele quer adicionar nessa espessura aqui, tá? A concentração de 0,45% em peso de carbono, ele quer adicionar aqui a uma espessura de 0,6 milímetros, tá? Calcule o teor de carbono já existente na superfície do aço necessário para essa cimentação. Então, qual que vai ser a concentração de carbono aqui na superfície? O CS. Para que a 1200 graus Celsius eu consiga adicionar 0,45% em peso de carbono até uma espessura de 0,6 milímetros. Tá? Então, é isso que ele quer saber. Vamos encontrar esse CS aqui, Então, a próxima etapa é resolver a função erro de Gauss. O que seria essa função erro? Já vou demonstrar para vocês. Essa é a nossa equação original, onde diz que a concentração que eu vou adicionar adentro o meu material, menos a concentração inicial, dividido pela concentração da superfície, menos a concentração inicial já existente, é igual a 1 menos o erro da função de Gauss, que multiplica ΔX, que é a espessura, sobre 2 raiz do coeficiente de difusão vezes o tempo. Tá? Beleza. O que seria a função erro de Gauss? Eu vou ter que tirar esse ERF daqui, Mas, primeiro eu vou ter que considerar o seguinte, tá? E aqui é um ponto que eu vou parar para conversar com vocês. Eu vou ensinar vocês a calcular qualquer situação na qual eu preciso o lado esquerdo da equação. Veja essa equação aqui. Tem o igual, sinal de igual. Eu tenho o lado esquerdo, onde eu tenho todas as concentrações. E eu tenho o lado direito, onde eu tenho essas incógnitas aqui de espessura, de coeficiente de difusão e de tempo. Se você está procurando um problema de difusão em regime estacionário, no qual você está querendo achar qualquer uma dessas incógnitas do lado direito, aqui, sendo ΔX, coeficiente de difusão, ou o tempo, você está no vídeo errado. Eu vou colocar o vídeo certo para você aqui no cardzinho aqui, no qual você vai encontrar as variáveis do lado direito da equação. Porque esse tipo de difusão da segunda lei de Fick, que é em estado transiente, não é mais o estado estacionário, a gente considera o estado não estacionário, ele existe 2 métodos, um para as incógnitas do lado direito e outro para as incógnitas do lado esquerdo. Esse vídeo específico são para as incógnitas do lado esquerdo, porque eu quero encontrar esse CS aqui. Mas ele serve para encontrar qualquer outra, tá? Eu vou demonstrar as equações para vocês encontrar qualquer outra. Caso você queira alguma do lado direito, você está no vídeo errado, mas eu deixo o cardzinho aqui
no qual eu explico passo a passo para você encontrar as incógnitas do lado direito, beleza? Então, dito isso, como eu quero saber o lado esquerdo da equação, né, é esse o nosso foco agora, eu vou inicialmente inverter os valores aqui. Então, o carinha que eu não vou mexer é o 1. Tá? O 1 eu vou deixar onde ele está, mas todo esse termo eu vou passar para o lado direito e todo esse termo aqui eu vou passar para o lado esquerdo. E com essa inversão, eu fico com essa configuração aqui. Ó, tá? Então, o erf de ΔX sobre 2 raiz de dt é igual a 1 menos o termo da concentração, que é Cx menos C0 dividido por Cs menos C0. Beleza? Então tá. Agora que eu já consegui configurar essa equação aqui, né, eu preciso resolver o lado esquerdo da equação. Tá? Já que as minhas incógnitas aqui que eu vou trabalhar estão do lado direito da equação, eu vou resolver o lado esquerdo. Né? Eu possuo ΔX, eu possuo aqui o tempo, mas eu não possuo coeficiente de difusão. Então eu preciso encontrar esse cara primeiro para poder resolver esse lado esquerdo aqui. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, a equação do coeficiente de difusão é essa aqui. Ó, né? Coeficiente de difusão é o coeficiente pré-exponencial vezes E elevado a menos energia de ativação sobre a constante dos gases vezes a temperatura. Essas duas informações aqui de energia pré-exponencial e... de coeficiente pré-exponencial e de energia de ativação, o enunciado não forneceu, mas ele forneceu outra informação importante. Na verdade, duas, né? Primeiro, que é uma liga ferro-carbono, onde possuo ferro e carbono, então eu já sei quais são os elementos nos quais vão ocorrer a difusão, e também forneceu a temperatura. Então eu vou dar uma olhada na tabela 5.2 do Callister. Lógico que essa tabela aqui é bem maior, mais extensa, né? Possui também propriedades de autodifusão e de interdifusão, mas o que eu quero aqui é a difusão intersticial, porque o que o problema está dizendo é que é carbono no ferro. Né? Eu quero adicionar carbono nessa liga ferro-carbono, que já existe carbono. Né? Aí tem duas informações aqui. Ó. Tem carbono no ferro alfa, quando a estrutura é CCC, e carbono no ferro gama, quando a estrutura é CFC. Como que eu vou saber isso aqui? Né? Aí, pelo menos eu já sei a informação dos materiais. Tá? Lembrando que o material hospedeiro é sempre o ferro, né? E o carbono é a impureza. Né? É o que está entrando ali na liga. Né? Então, a primeira informação eu já sei. A segunda informação é a temperatura. É ela que vai determinar. Lembra lá no capítulo 3 de estrutura dos sólidos cristalinos? Vocês aprenderam lá que o quê? Que até 912 graus Celsius, né, o ferro ele é CCC. Por isso que ele possuía propriedades alotrópicas. Passei de 912, o ferro é CFC. Então aqui ó, a temperatura é que vai determinar aonde que eu vou escolher na tabela aqui os valores. Né? Então abaixo de 912 eu pegaria acima aqui, as estruturas CCC. Como ultrapassou os 912 graus Celsius, né? 1200 aqui é bem acima, logo o meu coeficiente pré-exponencial vai ser 2,3 vezes 10 na menos 5, metro quadrado por segundo, e a energia de ativação 148.000 joule por mol. Beleza, agora eu tenho valores suficientes para aplicar na equação do coeficiente de difusão. Substituo os valores, sempre lembrando aqui que a temperatura deve estar em Kelvin, e a constante dos gases é 8,31, tá? É uma constante. Substituo os valores, resolvo isso aqui, chegamos a um coeficiente de difusão de 1,29, 199, 14,27 vezes 10 na menos 10 metro quadrado por segundo. Ok, agora eu tenho todas essas variáveis aqui para calcular o lado esquerdo da equação. Tenho ΔX, tenho D e tenho tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar então esse lado esquerdo, esse lado direito aqui, né? Só vou passar esse lado direito para o lado esquerdo, tá? Mas é a mesma coisa aqui, né? É a mesma coisa. Na verdade, eu não vou passar. É a mesma coisa que eu tivesse ele para o lado de cá. Eu só estou invertendo os valores aqui, né? Então, tudo isso aqui é igual a isso aqui, ó. Né? Substituindo os valores, que agora eu já conheço todos, né? Eu vou ter o ERF de... Lembrando que o 6 milímetros passa para metro, né? Divide por 1000, é 0,6 milímetros, passando para metro. Dividido por 2 vezes a raiz do coeficiente de difusão, vezes o tempo em segundo. Né? O resultado disso aqui é
o ERF de 0,2199430244. Tá? Então, temos aqui 1 menos Cx menos C0 sobre Cs menos C0 é igual ao ERF de 0,219. Então tá. Então chegamos nessa configuração de equação aqui, ó, e veja que esse valor ele está bem no meio, né, entre parênteses aqui, do erro da função. Né? Esse erro da função, a gente já tinha visto que na verdade ele é considerado o ERF de Z. Né? Ora, se isso aqui é igual ao ERF de Z, então todo esse valorzinho que está aqui dentro é igual a Z. Né? Ó, o Z é igual a esse valor, porque ele está dentro aqui do erro da função de Gauss. Tá? E eu preciso arrumar esse argumento. Tá? Eu preciso arrumar esse argumento. Não posso deixar o valor como ele está aqui, porque ele ainda está tabelado na função erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar um valor agora. Lembrando que essa tabela aqui está no livro do Kalister, tá? Tabela 5.1, valores da função erro de Gauss. Só que essa tabela, na verdade, são duas colunas. Só tem Z e a correção aqui é ERF de Z, que até algumas literaturas, né, outros livros chamam de Y. Eu vou chamar de Y aqui também. Então, eu preciso encontrar aqui um valor para Z que se encaixe esse valor aqui, ó, né, entre meio. Na verdade, eu vou encontrar dois valores onde esse aqui se encaixa no meio. Tá? Lembrando que a tabela ela é continuação. O certo ela teria só duas colunas, né, mas para não ficar muito extenso, o livro acabou diminuindo ela, reduzindo, né? Mas é toda continuada aqui, né? Onde termina 0,5, continua lá em cima 0,55. Aqui, onde a gente tem 1,2, continua lá 1,3. Então, eu vou olhar aqui os valores de Z, onde se encaixa o 0,21. Aqui, ó, eu tenho aqui entre 0,2 e 0,5. Então, esse é o ponto para mim aqui, ó. Entre 0,2 e 0,5 é onde se encaixa o valor de Z. E agora eu vou procurar interpolar um valor de ERF de Z. Por quê? Para 0,2Z eu tenho 0,2227 ERF de Z, que eu vou chamar de Y. E para 0,25Z eu tenho aqui um valor de Y de 0,2763. Então, espero que vocês já saibam interpolar, tá? Eu não vou ensinar aqui o passo a passo da interpolação. Existem até calculadoras que são programadas para fazer a interpolação, você só joga os valores e ela já calcula, né? Mas você vai ter que encontrar aqui, ó, entre os valores de Z, que está aqui 0,2, 0,25 e o valor que a gente tem aqui da equação, né? Você vai ter que procurar um valor de Y aqui, que é a mesma coisa que o ERF de Z, tá? Lembrando que isso só funciona quando você quer as incógnitas do lado do lado esquerdo da equação, que são Cx, C0, Cs e o C0. Tá? As outras incógnitas lá do lado direito, ΔX, o tempo e o coeficiente de fusão, é o videozinho que está no encarte aqui, mas daí você faria a interpolação pelo outro lado. Tá? Mas assista o vídeo aqui que eu também ensino passo a passo. Então tá, para achar esse valor de y interpolado aqui, nós chegamos a um valor de 0,24807,89222, né? Então isso implica que 1 menos Cx menos C0 sobre Cs menos C0 é igual a esse valor aí, agora corrigido, tá? Não tenho mais o ERF, de 0,24807,89222. Lembrando que quando você aplica esse método de interpolação, né, a prova real é você analisar se ficou no meio aqui, né, dos valores que você tinha. Né? Então, 0,24 está entre 0,22 e 0,27. Então, está certo. Né? Se desse, por exemplo, o seu resultado 0,30, alguma coisa estaria errada, porque está fora do intervalo aqui. Então, a gente vai ter que a equação aqui é igual a y. Por isso que chegamos nessa configuração aqui. Ó. Então, eu posso ainda trabalhar a mesma equação, dizendo que agora eu passo o y para o outro lado, né? Na verdade, eu jogo aqui todo esse termo para o outro lado, e o y que estava aqui vem para cá, né? No qual temos aqui que 1 menos y é igual a Cx menos C0 sobre Cs menos C0.
Após ter essa configuração de equação aqui, eu vou dizer para vocês todas as incógnitas do lado esquerdo da equação, tanto Cx, C0, Cs, C0, você pode calcular dessa forma aqui, né? Agora é só isolar elas, né? Agora fica mais fácil, né? Então, quando você quiser a concentração em profundidade, que é o Cx, ele vai ser igual ao C0 mais, aí aqui entre colchetes, 1 menos y vezes Cs menos C0, ok? Quando você precisar da concentração superficial, que é o CS, que inclusive é o que a gente quer nesse problema aqui, isolando o CS você vai ter o C0 mais Cx menos C0 sobre 1 menos o y. Tá? É o que a gente vai aplicar aqui. E ainda, você pode querer a concentração inicial, que é C0. Então, C0 vai ser CS menos o CS menos Cx sobre y. Tá? Então, essas são as três equações na qual estarão isoladas as concentrações aqui. Tá? Então, qualquer concentração você pode calcular por essas três equações de forma direta. Lembrando, né, as equações vocês podem aplicar direto, eu já ensinei para vocês como que eu isolei, mas o y você sempre vai precisar fazer aquela interpolação. Não tem como escapar disso ali. Tá? Aí, como essa é a minha equação original que eu preciso para encontrar a concentração superficial, a última etapa aqui é aplicar os valores que eu conheço. Né? Então, a concentração inicial era 0,02, né? A concentração em X que ele quer adicionar 0,45, menos o 0,02, que é a concentração inicial, dividido por 1 menos 0,24407892222, que é o valor de Y. Aí, você tem uma concentração inicial de aproximadamente 0,588% em peso de carbono. Tá? Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Né? Se você entendeu, gostou, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um like também, não tem problema nenhum. Né? Divulgue o vídeo com seus amigos para que todos aprendam em conjunto. Né? Peço também que inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, porque esse é um canal de engenharia que tem vários vídeos de engenharia, não só de ciência dos materiais. Tá? Vocês vão encontrar aqui várias resoluções de exercícios difíceis e fáceis e intermediários dos livros. Dúvidas, se vocês têm dúvidas ainda, deixe aqui nos comentários, tá? Ou também sugestões de vídeos futuros para que eu possa acatar e quem sabe fazer um vídeo que você pedir aqui, beleza? Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.